Salve, salve traders, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taca Certa, eu sou o El Vargas e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as médias móveis, entender como elas funcionam, as principais médias que eu utilizo, tudo bem? Existem várias no mercado, existem várias que o pessoal utiliza, que gosta, fala, essa daqui é muito boa, essa daqui, vou contar as que eu utilizo, dá super certo, gosto muito, utilizo há muito tempo e eu quero muito apresentar para vocês, tudo bem? Vamos nessa? Editor, solta a vinheta! Então bora lá, galera. Antes de qualquer coisa, de começar o vídeo no canal, deixemos aqui o nosso comentário que a gente não recomenda a compra nem a venda de papel nenhum. Beleza? Então, para dar sequência, apesar que a gente nem vai falar de compra e venda aqui, né? Pode ser que eu até comente uma coisinha ou outra aqui sobre pontos, gatilhos que sejam legais aqui referente às médias, porque além de qualquer coisa que as médias móveis elas representam, elas também representam em si só grandes suportes e resistências. Uma guerra ali, quando chega perto das médias, os investidores eles começam a olhar um para o outro assim, epa, olhar um para o outro que não consegue, né, no caso, eu falei uma besteira aqui, mas começam a enxergar que tem um ponto de entrave ali e fala, poxa, vou esperar. Vocês vão entender um pouco melhor. Estamos aqui com o gráfico aberto, nosso laboratório de investimentos, nosso laboratório de compra e venda, laboratório de trade, de day trade, de swing trade, de scalper, de tudo. A gente pode falar um pouco mais dessas nomenclaturas mais para frente, mas não fiquem se apegando a isso. Vamos olhar como é que funcionam as médias móveis. Aqui temos um gráfico 100% limpo. Maravilhoso, né? Nossa, apenas candles. Cada velhinha aqui representa um dia de pão de açúcar, tá? Cada velhinha representa um dia. Eu vou colocar aqui 15. Cada velhinha aqui de pão de açúcar representa 15 minutos. Quero ver o de 30. Cada velhinha aqui representam 30 minutos, tá bom? Então, quando a gente se depara com um gráfico, a gente tem que se posicionar e entender que tempo gráfico a gente tá. Então, estamos olhando o pão de açúcar no gráfico de 30 minutos. Vamos operar por aqui? Se sim, temos que olhar pela ótica do de 30, tá? Mas isso é mais pra frente. Estamos aqui para falar de média. Observemos todos os candlezinhos bonitinhos assim e falamos, poxa, mas tá tão limpinho, tão bonitinho. Você vai colocar um montão de linhas aí? Não um montão. Vou colocar as que eu gosto, tá bom? E que vai ajudar bastante. Eu vou mostrar pra vocês que com o tempo fica muito fácil a leitura, tá bom? E é muito intuitivo também colocar no gráfico, tá? E esse é legal pra vocês. Quem usa MetaTrader, outro tipo de home broker, não sei como colocar. Qualquer coisa a gente tenta pesquisar aí. Mas estamos com o Profit Pro. Clicando com o botão direito em cima do gráfico, inserir um indicador aqui, média móvel. A primeira média que vamos inserir no gráfico é a média de 9 períodos. Ela tá aí já pra gente. Vai aparecer no gráfico, dou o okzinho e ela já apareceu riscando todo o nosso gráfico, tá? Mas eu uso a média de 8 períodos. Tá bom, não tem problema, pode usar a média de 8 períodos, desde que seja exponencial, tá bom? Poxa, a aritmética não pode? Bom, pode, mas ela não tem o mesmo efeito, né? A depender do setup que você está usando ou do gráfico que você esteja olhando, se você trade a média, se você respeita muito as médias, às vezes aquele pontinho que você está usando, por conta da ponderação do exponencial, ele acaba deslocando a média para um outro ponto. E o que acontece quando ela desloca para outro ponto? Para quem olha pela ótica das ações, 20, 30 centavos, a depender da sua mão, pode não fazer tanta diferença, tá? Mas, se você estiver falando de contratos, pontos de mini índice, pontos de mini dólar, sacas de café, sei lá, você acaba observando que faz uma diferença gigantesca se você tiver que esperar chegar até o seu suporte, que seja sua média, que seja o seu próprio suporte. Você vai falar, vou esperar passar a minha média, sendo que a aritmética tá para chegar e a exponencial já passou. Então você fica, putz, já era para eu ter saído. Tô tomando esse nabo aqui sem necessidade. Então, olhamos aqui a nossa média e colocamos ela exponencial. O porquê que é exponencial? Porque, matematicamente falando,
tá? O exponencial, a média exponencial, ela pondera, ela dá um maior peso de ponderação a cada candle, a cada ponto que você faz aqui. Então faz com que o gráfico ele fique mais sensível. A média ela tá mais sensível ao gráfico, na verdade. Então, a cada movimento que o gráfico faça, a média ela tende a acompanhar o movimento dos candles. Se a gente observar aqui, olha só, quando o gráfico estava lateralizado e deu um porradão para baixo, a média rapidamente acompanhou. Assim como ele deu um porradão para cima, ela acompanhou. Um breve deslocamento, ela deu um deslocamento junto. Então, entre aspas, num grosso modo, a gente tem que, além da sensibilidade ao gráfico, a gente tem que, a média 9 períodos, ela te dá a direção do gráfico. Ela é uma sombra do gráfico, certo? Então você tem ali uma média sombra, uma média que acompanha seu gráfico. Tudo bem? Até aí tá tranquilo. Vamos lá, entrar na média de 21 períodos. Outra linhazinha aí para tentar dar uma chacoalhadinha na sua cabecinha, mas de forma tranquila, que é para facilitar. Fala, nossa, me lascou aqui, pelo amor de Deus. Tava ótimo só os candles. Sim, tava ótimo. Mas depois que você pega o feeling dessas médias, você sente que vale muito a pena ter elas do seu lado. E se você acostumar, eu duvido que você consiga fazer alguma coisa sem elas. Vai sentir uma falta gigantesca, tá bom? Então vamos lá para a média de 21 períodos. Coloquei ela aqui no gráfico e ela apareceu um pouco distante dos gráficos. A aritmética, vamos deixar ela aritmética. Vou colocar uma corzinha aqui diferente, exatamente no layout que eu trabalho, tá? Média de 21 períodos eu gosto de amarelinha, tá bom? A aritmética é uma média simples, tá bom? Por quê? Ela é menos sensível ao gráfico, tá bom? Períodos, por que períodos? Cara, cada candle representa um período. Então 21 períodos até o fechamento são 21 candles. E ela começa a manipular em cima de 21 candles isso daí, tá? E é muito bacana. Por quê? Porque ao contrário da média, ao contrário não, tá? É complemento da média de 9 períodos que conduz o nosso gráfico, a média de 21 períodos, ela conduz a direção. Ela mostra pra gente a direção do gráfico, a tendência vigente daquele momento. Maravilhoso. Ai, ué, mas eu não preciso fazer LTA, LTB? Claro que precisa, é legal fazer, porque querendo ou não, a LTA e a LTB, elas são suportes de resistência de um trade fenomenal. Ela é um suporte de pivô de alta, ela é uma resistência de pivô de baixa. Cara, é muito legal isso, porque você tem o tracejado correto e você tem a média de 21 períodos que também serve de suporte e resistência em outros aspectos, tá? Como por exemplo, vamos olhar aqui com uma média de 9 períodos também. Olha só o que aconteceu aqui. O gráfico ele desceu, bateu na nossa média de 9 períodos e conduziu para cima. Desceu, bateu na nossa média de 9 períodos e conduziu para cima. Esse candle aqui, por exclusão, ele deu um cacetão para baixo e voltou, aceitou a nossa média de 21 períodos. A média de 21 períodos, por sua vez, ela não desloca fácil igual a média de 9. Então, para sua segurança, esse candle aqui, ele veio abaixo e depois ele voltou, tá? Enquanto a média de 9 períodos ela estava envergando para baixo, a média de 21 períodos falou pra gente assim, opa, tá com calorzinho, né? Mas fica tranquilo que a direção ainda é comprado, tá? A depender do seu caixa, tá? O stop loss ele existe aí como segurança e salva-vidas, é muito legal isso, tá bom? Uma pena quem foi estopado e depois viu que o gráfico começou a subir, aquela dorzinha maravilhosa de corno, que é natural receber, quem não recebeu vai receber ainda, faz todo sentido. Quem não recebeu nunca na vida é um mentiroso, tá bom? E trabalha com isso aqui, ou brinca com isso aqui, tá bom? Faz parte, tá? Então, temos a média de 9 períodos aqui e a média de 21 períodos. Uma conduzindo o gráfico, outra conduzindo tendência. Top, servindo de resistência e servindo de suporte. Uma coisa muito legal aqui, tá? Porque são duas médias maravilhosas e fundamentais. Meu, isso aqui é universal, tá? Ah, eu trado IQ Option. Funciona. Ah, eu trado cripto. Funciona. Ah, eu trado um gráfico lá da Amazônia, que é a bolsa da China, que é uma bolsa que tem que...
Cara, é gráfico de vela? É gráfico que você consegue conduzir? Você quer comprar e venda em cima do gráfico? Serve, tá tudo bem. Lindo, maravilhoso. O que a gente percebe aqui? Olha que legal, uma característica meio que intuitiva, mas ao mesmo tempo pegadinha, tá? Quando o gráfico ele está acima das médias, notadamente a tendência é alta. Quando o gráfico está abaixo das médias, notavelmente a tendência é baixa. Ah, ué, mas é lógico que, tô vendo, o gráfico tá descendo. Então, se as médias estão para baixo ou para cima, a gente tem que operar de acordo com as médias. Não adianta você ir na contramão do mercado, achar que você é o super-homem e vai acertar que o mercado vai inverter. Siga a boiada, siga a manada, tem que seguir. Como é que é na escolinha que falava? Maria vai com as outras, isso. Para ganhar dinheiro, meu amigo, pode me chamar de tudo, tá tudo certo. Gráfico acima das médias, sensacional. Vamos para outra médiazinha que eu gosto muito, tá? Média móvel, inserir, média de 200 períodos. Ok, legal, vamos mudar um pouquinho a linha dela aqui. Aritmética também, média simples, tá? Não precisa dela ter uma ponderação maior aqui nesse sentido, colar, ser sensível ao gráfico, até porque ela flutua em cima do gráfico, né? Ela vem flutuando. Ah, mas para que serve se ela flutua? Olha só que bacana, impecar. Olha o que aconteceu com a média de 200 períodos bem aqui. É uma referência gigantesca de suporte ou resistência. Você pode trocar o nome disso aqui, tá? Não precisa chamar de média de 200 períodos. Pode chamar de cabo de aço, tá? Porque onde ela está, as coisas ficam difíceis de acontecer. É difícil de passar naquele ponto. Se você está comprado no movimento aqui embaixo, o qual a nossa média de 200 períodos está por chegar, você tem que olhar e falar: opa, eu acho melhor eu executar ou a parcial ou a total do meu investimento e esperar ver o que vai acontecer com essa média de 200 períodos. Porque não sou só eu ou você que está pensando isso. Muita gente está pensando. E esse pensamento, quando colocado em prática, a contrapartida de uma compra é a venda. Então o gráfico ele tende a derrapar, certo? Então é um puta suporte, uma puta resistência que a gente não deve descartar e não deve deixar de lado nunca, tá? Uma coisa legal, eu não tenho mais de um monitor, eu não consigo identificar. Meu, tem um macetezinho bem bacana. Há quem faça, tá? Não dá corretamente, mas é muito bacana e também pode servir de exemplo. Olha só, a média de 200 períodos tá no gráfico de 5 minutos. A gente tem o gráfico de 15 como âncora, certo? O gráfico para tirar o zoom, pra gente dar uma olhada no que tá acontecendo no campo de futebol ali, certo? Então, se o gráfico é de 5 minutos, o âncora é 15, para chegar no de 15, quantas vezes eu tenho que multiplicar o nosso gráfico de 5? 3 vezes. Se eu colocar uma média de 600 períodos aqui, ele vai mostrar para mim ele vai mostrar para mim aonde está a média de... Eu vou colocar ela até com uma outra cor. Isso aqui é uma dicasinha para quem não tem uma segunda tela, tá? Para quem não quer mais gráficos na tela, a tela é pequenininha, eu não quero tela, mas eu gosto de tradar as médias, eu gosto de ver os pontos difíceis ali de enxergar, tal. Então, coloquei aqui, ó. Essa média aqui de 600 períodos, no gráfico de 5, ela representa a média de 200 períodos no gráfico de 15 minutos. Ah, mas pontualmente certinho. Não é certinho, mas a diferença é muito pouca. Então, se você sabe
que ela é muito respeitada. Pode ver que aqui, ó, serviu de um suporte muito bacana também. Em outro momento do gráfico, olha só o que aconteceu aqui. Vou dar um zoomzinho aqui, que isso não era esperado, tá? Eu coloquei aqui como uma super dica aqui, tá? Não é... Você faz se você quiser, tá? Ah, eu tenho o gráfico de 15 aqui, então relaxa. Você colocou no de 5, vai pro de 15, tá bom? A média não precisa colocar uma em cada gráfico. Ela, quando você vai abrindo, ela vai abrindo para todos. E ó, como serviu de suporte aqui, muito legal. Referência, olha só a referência que a gente tem da média de 200 períodos. Bem bacana, né? Vamos lá, outra referência de suporte ou resistência que pode servir de entrave no nosso gráfico. Vamos lá, é a tal da Prior Coach, conhecida como ajuste diário também, né? Como a gente configura esse ajuste diário? Olha só, eu vou mostrar, eu vou colocar todas as linhas. Geralmente eu mostro só do último dia para não poluir muito o gráfico. Eu também não gosto de ficar muito poluído. Vou deixar ela um pouco mais grossinha. Os valores são fechamento do dia anterior, tá? Isso aqui é a praxe. Então, aqui são 30 minutos. Eu vou colocar 15 minutos. 15 não, 5 vai, para ficar melhor. Vamos ver o gráfico de 5, isso. Olha que legal. Todo dia de fechamento de um dia anterior, ela marca. E olha que bacana. De cara, a gente vê que foi uma dificuldade para passar, ele já voltou. Ele veio para baixo, brigou aqui, as médias lateralizaram, subiu e encontrou a nossa Prior Coach, ou ajuste diário, ou linha d'água, ou fechamento do dia anterior. Não importa o que vocês falam, o que importa é que vocês entendam que ali é um movimento difícil de passar. Ali é um ponto crucial, ali é uma coisa importante de você colocar. Pô, liga essa chavinha. Cara, não vou tradar ali em cima, vou esperar passar. Se eu tiver dentro do trade, eu vou esperar chegar perto, não para poder executar. Se eu tiver tomando um pau, aí que é legal. Se você estiver tomando um cacete aí, a depender do cacete que você estiver tomando, ó, pra quem tava subindo aqui, ó, só cortando o assunto, pra quem tava subindo aqui, ó, comprei aqui embaixo, tô subindo, opa, se bem que eu já tava encontrando média 200 períodos, que foi difícil de passar aqui, mas tem uma Prior Coach aqui em cima depois que passou a 200, ó, o pessoal começou a executar, foi o que a gente conversou. Tô com medo, não sei, não quer passar, então sai fora. A contrapartida da compra é a venda. E vice-versa. Então, começou a vender e o negócio chibatou para baixo. E encontrou a média de 200 períodos lá no gráfico de 15, passou a subir, tá? Para quem tradou esse range aqui foi maravilhoso. Sensacional, tá bom? Quem tá tomando um cacetinho aí, tem que saber o seu stop loss. Mas se tiver uma Prior Coach, a depender se tiver na sua direção, para que você possa ter uma segurança ali, falar, ó, eu aguento até a Prior Coach para ele poder jogar para cima. Beleza, passou dali 5 pontos, 15, 20 pontos para baixo, executa, tá? Não tem por que ficar segurando. Por exemplo, aqui, ó, passou da Prior Coach, começou a te dar cacete. Se ele batesse na Prior Coach, aceitasse como suporte, subisse, maravilhoso. Não aceitou, jogou para baixo, te executou, aceita o loss, chora um pouco, depois volta pro jogo. E por último, aqui na nossa bagunça de média, nossa salada, e não menos importante, é a nossa média de volume, nossa média de volume financeiro, chamada de VWAP, que ela tem um significado também muito importante. Olha só, ela serve como uma referência de resistência ou suporte também super agressivo. Não muda muito dos outros, não muda, mas essas médias aí, vira e mexe, elas estão descoladas uma das outras e o gráfico ele tende a passar por elas, até porque a gente está calculando elas através dele, então tende a passar, né? Olha só que legalzinho, ó, segurou em VWAP, disparou para cima, brigou muito em cima de VWAP, tá? Encontrou VWAP aqui também, lateralizou todas as médias, não gosto, mas a gente começa já que entendeu sobre médias agora, entende um pouco mais na nossa análise de trade o que a gente está falando e como a gente está tratando das médias, tá bom? Isso aqui é fundamental e eu precisava passar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco e, por favor, para quem está estudando, para quem está curtindo, comenta aí
coloque em prática, comece a entender um pouco mais das médias, mesmo que não seja na Ibovespa, coloque em outros lugares, fala, poxa, Well, tô estudando, olhei no mini índice, olha o mini índice aqui, ó, olhei no mini índice, ele funcionou muito, a VWAP tá aqui e tal, olha, bateu lá no Superior Coach, muito bacana, o negócio funciona, tá ali, é pra usar, beleza? Eu espero muito que tenham gostado, tô muito feliz em estar aqui, eu repito isso sempre porque realmente eu tô muito feliz, é muito legal. Curtiu, dá um super like, comenta, compartilha, e se inscreve no canal, assina o badalo aí, aperta o sininho aí e tamo super junto. Um grande abraço, um grande beijo no coração e até a próxima.